Micromar, entidade de apoio à micro e pequena empresa, promove o associativismo empresarial, estimula o crescimento e o desenvolvimento do seu negócio. Associando-se a Micromar, você tem acesso a cursos, palestras, consultoria administrativa, orientação de projetos e convênios com clubes de serviço. Não fique só, fique sócio. Ligue 3029 9040 e filie-se. Micromar, de mãos dadas com a micro e pequena empresa. O sucesso de sua empresa depende das parcerias e dos profissionais que o assessoram. Siscom, assessoria empresarial e serviços contábeis, abertura e encerramento de firma, imposto de renda, assessoria fiscal, contábil e departamento pessoal. Profissionais especializados em comércio exterior orientam e encaminham a documentação para expandir seus negócios. Siscom Assessoria Empresarial, Avenida Pedro Tax 2422, Jardim Alvorada. Fone 44 30 26 6080. Você sabe a relação custo-benefício? É o valor aplicado ao produto dividido pelo tempo de uso e a satisfação do cliente. Martimac, fabricação própria de móveis escolares para escritório e auditório. Móveis que vão deixar seu ambiente bonito e confortável, sem pagar mais por isto. Martimac, a melhor relação custo-benefício do mercado. O que era cadeira, virou peça de decoração. Martimac Office Store, no Shopping Avenida Centro. E hoje no programa Espaço do Empreendedor, um cenário um pouco diferente, porque hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na área cultural, artística, no teatro. E para isso nós vamos conversar aqui com uma das figuras mais conhecidas do teatro maringaense da região, Benhur. Tudo bem, Benhur? Bem, e você? O que te levou a trabalhar com essa área, já que você é um empreendedor também comercial, mas a trabalhar com o teatro? O teatro é uma paixão antiga, né? Uma paixão que veio no terceiro ano de faculdade, que aí eu descobri a minha, não digo nem vocação, mas a minha vontade, o meu desejo de estar trabalhando no teatro. Então eu terminei, obviamente, minha faculdade de Direito, mas eu preferi permanecer profissionalmente dentro do teatro. Dentro do teatro. Então eu abdiquei das causas jurídicas para usar da causa cultural, da causa teatral. Perdemos aí, vamos dizer assim, o direito perdeu um advogado, não sei se seria um grande advogado, um bom advogado, mas ganhamos um bom ator, um grande ator. Tem muito advogado aí, tá bom, não iam precisar de mim não. Atores também tem. Tem, mas também não faz falta, todo mundo é substituível. Sim. Entendeu? E como que é empreender nesta área cultural, especificamente na área do teatro, Benhur? Olha, todo mundo reclama muito, né? Você vê os atores dando entrevistas, pessoas bastante conhecidas dando entrevista, sempre dizendo que precisa de verba, que precisa realmente. O que a gente precisa, mas acima de tudo, o que a gente precisa é aprender a conviver com essas dificuldades, entendeu? Então, assim, a gente tem uma produção cultural hoje no país muito importante. E isso se dá à resistência das pessoas que fazem teatro. Porque quem não é do métier do teatro não permanece, não aguenta ficar, não aguenta a loucura dos atores, não aguenta a loucura dos diretores, de cenógrafos, de figurinistas, essa coisa toda. É um mundo completamente à parte, entendeu? Então, para você poder, primeiro, para você ter o direito de participar disso, os deuses do teatro têm que permitir. Sim. É a primeira coisa. Entendeu? Então a condição básica é que você não basta você querer, você tem que ser aceito no teatro. E essa aceitação vai depender muito do teu empenho em estar trabalhando com isso, em estar lidando com isso. Então, mas nós temos aquelas pessoas que vivem disso, vamos dizer assim, os grandes atores, as grandes companhias, não é, que de repente tem que pagar muito quando você coloca alguma coisa, já sabe que o ator, a atriz, não é, tem aquilo ali. E, por exemplo, na nossa região, em Maringá, ou até numa cidade menor ainda, quais as comparações que a gente pode fazer com relação a isso? Porque aqui você não... Quem que é o empreendedor, vamos dizer assim, de uma companhia aqui em Maringá? Aqui a gente tem o pessoal do teatro universitário, que é diferente, aqui não ganha o cunho comercial, né? Sim. É muito difícil, não só em Maringá, mas você pega qualquer cidade fora do eixo Rio-São Paulo, é muito difícil você ver a produção cultural andando com fôlego, com força. Curitiba, Belo Horizonte, seja... Não, você vê Curitiba, você vê Belo Horizonte, você vê Florianópolis, Rio Grande do Sul, você vê em várias partes do país. Não como no eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa
forte, predominante, entendeu? Porque tem a televisão, os atores moram lá, então você tem um movimento dessas pessoas, um movimento muito intenso nesses lugares. Aqui, a diferença é a quantidade de pessoas que você tem com disponibilidade e interesse em trabalhar nesse ofício. Então, quantos atores você acha que a gente pode ter em Maringá? Quantos diretores você acha que a gente pode ter em Maringá? E esse é o tamanho das produções que a gente acha que pode ter aqui. Então, a ideia, o que é? A ideia do empreendedorismo, nessa história toda, é você quebrar paradigmas. Então, você quebrando alguns paradigmas no sentido de que a cidade não comporta, tem pouca gente, não tem empresário que se interesse por esse ramo. Se pensar assim, nunca sai nada. Não faz. Esse é o argumento do derrotado. Isso. Entendeu? Então, as pessoas que não acreditam que elas podem transformar, e a gente estava conversando um pouquinho antes, eu estava te falando isso, que o grande poder do teatro, a grande característica do teatro é a transformação. Entendeu? A partir do momento em que você consegue transformar uma coisa, ou transformar um comportamento de uma pessoa, você já disse a que veio. Aliás, em todas as áreas da vida, né, em qualquer profissão, né, as pessoas geralmente reclamam, tem aqueles que conseguem se destacar e aqueles que não, né, aqueles que se formam numa área, outros, um se dá melhor do que outro, né, então você tem que acreditar realmente naquilo que você quer. Mas especificamente na área do teatro, por exemplo, aqui, é claro que as pessoas não vivem de teatro, né, eles têm suas profissões, seus trabalhos fora disso e também vai trabalhar com teatro. Aqui não existe o hobby, vamos dizer assim, alguém fazer teatro por hobby. Eu acho que pode ter algumas pessoas que fazem por hobby. Algumas pessoas, isso sempre tem. Mas também a vida e o teatro vão selecionar essas pessoas, sim, entendeu? A grande verdade é que o teatro é um ofício que você tenta massivamente sobreviver dele. Então, o grande barato do desafio de você fazer teatro, de estar nessa profissão, é você conseguir sobreviver dele. Então, eu quando vim para Maringá, inclusive, eu confesso que eu vim para cá depois de um grande fracasso, depois de um problema muito sério na minha vida, de produção, de saúde em família e tudo mais, resolvi vir para cá. Vim para cá, prometendo que eu não ia mais fazer teatro. Não consegui cumprir essa promessa, entendeu? Aqui você veio para trabalhar com outra coisa, empreendedorismo comercial. Eu vim aqui para o empreendedorismo comercial, abri um restaurante, o restaurante anda e tal, tá tudo certo, entendeu? Mas isso não é a mola propulsora da minha vida. Isso é um empreendimento comercial com quem eu me dedico de corpo e alma. Também como me dedico ao teatro, porque as coisas só acredito nas coisas que são feitas com essa dedicação, com esse sentimento dentro de você. Senão você acaba fazendo uma coisa fria, sem sentimento, e acaba não acontecendo nada nesse sentido, entendeu? Então, o caminho de você fazer o comercial, de fazer o cultural, tudo isso vai depender do teu foco, entendeu? E o foco dentro, em cima desse tablado aqui, é quando você sai e vai para o seu comércio, para a sua loja, para a sua indústria e tal, é outra maneira de você se comportar. Né? E até porque é uma pequena parcela, né, que acaba, vamos dizer assim, gostando, frequentando o teatro, assistindo o teatro. Não é como você aparecer, por exemplo, na televisão, colocar sua cara na televisão e no outro dia as pessoas estão te olhando na rua, te reconhecendo na rua, né, como um ator de televisão. É diferente. O ator de televisão, ele não é nem maior, nem menor do que o ator de teatro, maior do que o ator de cinema, não tem nada disso, entendeu? Só apenas os veículos são diferentes, entendeu? Então tem umas pessoas que almejam, alguns atores almejam serem atores de televisão. Outros atores almejam ser atores de cinema e outros de teatro, entendeu? Então outros trafegam por todas as áreas com muita tranquilidade, gostam de fazer tudo e tal, assim. Acho também válido e perfeito. Estamos conversando com o Benhur, ele que é ator, né, e também empreendedor na área comercial, falando das dificuldades, facilidades, é claro, nessa área também. O que você tem a dizer para aquelas pessoas que querem ser ator, de repente um jovem aí quer partir para essa área também? Porque existe muito disso, né? Muita gente reclamando, acha que é muito difícil, família, que às vezes os pais falam, não, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado, né? Não vai ser ator ou atriz. O que nós podemos dizer para eles? A gente só tem que torcer para que aquelas pessoas que queiram fazer alguma coisa nesse sentido, que façam, mas que façam com entrega, entendeu? Que fazer mais ou menos, fazer por uma tabela, não vale a pena. E aos pais,
deixem seus filhos fazer, porque se quebrar a cara, ele pode quebrar a cara como médico, como engenheiro, também, né? Como enfermeiro, como ator, como cenógrafo, como figurinista, como bailarino. Ou seja, não dá para você achar que você vai determinar qual é a profissão de um ou de outro filho que você Porque tem muito isso, né? O pai e a mãe, né? A gente fala só do pai, mas o pai e a mãe, né? Às vezes, não, meu filho tem que seguir essa área, né? Às vezes tem mãe ou pai, né, que quer ver o filho realizar os sonhos que ele queria e não pôde realizar, né? Então quer que o filho, obriga o filho, no caso, a fazer isso, né? Pois é. Esse exemplo eu tenho em casa. Eu sou filho de coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um homem rígido, que quando eu decidi que ia fazer teatro, a primeira coisa que ele me perguntou foi aonde que ele poderia me ajudar. A minha mãe, que já estava no finalzinho da vida dela, ela falou, me incentivou, falou assim, se é isso que você quer, vá mesmo, porque eu tive a minha vida inteira eu fui impedida de fazer as coisas que eu acreditava. Eu queria ser atriz de rádio e não podia, porque queria ser advogada e não podia, porque na época que eu ia estudar, quem fazia direito e quem trabalhava em rádio não era mulher decente, de família boa. Então, eu, neto de juiz, né, pai da minha mãe era um juiz de direito, então era uma coisa complicada, né? Então eu em casa eu recebi esse apoio. Eu acho que esse apoio foi o que me moveu mesmo para eu andar dentro desse... Livre para escolher, né? Desse tablado aqui, que é a nossa vida mesmo, de verdade. Estamos conversando com o Benhur, ator e também empresário em Maringá. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e voltamos já.